Eu posso afirmar, Portugal nos fez prosperar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gênesis Siqueira, do canal Siqueira Portugal. Para mais um vídeo, já faz um tempinho aqui que eu não apareço. Mas eu quero compartilhar com vocês, já vamos fazer quase 2 anos que nós voltamos para Portugal. E tem algo que eu posso afirmar, Portugal nos fez prosperar. Prosperar como pessoas, prosperar como ser humano. E eu sei que quando nós falamos de prosperidade, a maioria das pessoas pensam em bens materiais. Muitos se lembram do dinheiro, do crescimento financeiro. Mas isso não é a verdade. Prosperidade não é apenas ter bens materiais. Se você procurar no dicionário Aurélio o significado da palavra prosperar, verá que um dos seus significados fala de desenvolvimento, de crescimento, de progressão. E isso em todos os aspectos da vida, não apenas financeiro. Eu prospero quando me torno uma pessoa melhor, eu prospero quando eu me torno um filho melhor, eu prospero quando eu me torno um trabalhador melhor, um empregado melhor, um funcionário melhor, um marido melhor, um empresário melhor, um pai, uma mãe melhor. Prosperar é não se conformar em ser sempre a mesma pessoa, ter sempre as mesmas atitudes. Portugal nos fez prosperar porque após essa experiência, nós nos desenvolvemos muito como pessoas, como família, como seres humanos. Progredimos de fato. E essa mudança nos levou de verdade para outro nível. Mexeu com o nosso caráter, com o nosso emocional e com certeza hoje somos mais fortes. As aflições e as lutas que enfrentamos nos fizeram enxergar coisas que antes nós não percebíamos. E se tem algo que eu já sabia, mas após tudo isso eu tenho mais convicção, é de que Deus nunca erra. É de que Deus jamais nos abandona. Antes de ir para Portugal, em plena pandemia, sabíamos o que ia enfrentar sim, mas não tínhamos certeza de onde morar, não tínhamos certeza no que iríamos trabalhar, não tínhamos certeza se conseguiríamos um arrendamento. Olhando hoje, isso parece que foi uma loucura, com 2 crianças, em plena pandemia. Como eu disse, Deus sempre foi e sempre será o mesmo. Chegando lá nós conseguimos um belo apartamento, Deus colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho, conseguimos trabalho. Mesmo em meio à pandemia, mesmo sabendo de todas as dificuldades que enfrentaríamos, Deus estava no controle. E quando decidimos voltar, sabíamos que também enfrentaríamos isso tudo de novo. Tínhamos vendido todos os nossos móveis, o nosso carro, nós não tínhamos mais o nosso empreendimento, não sabíamos onde ia trabalhar, não sabíamos de nada, não tínhamos certeza de nada. Sabíamos que tinha nossa família aqui e que as coisas poderiam se encaixar novamente. E a nossa cidade aqui é pequena, tem poucas possibilidades de trabalho. Estávamos chegando ainda na pandemia, dificuldade para abrir um novo negócio. Como já a cidade é pequena, já estava difícil as coisas e não sabíamos o que de fato íamos enfrentar. Mas, mais uma vez, com a bênção de Deus, com muito esforço e com a ajuda dos nossos familiares e amigos, começamos do zero. E hoje eu posso dizer para você que profissionalmente nós estamos até melhores do que estávamos antes. Tenho um trabalho em uma empresa muito grande aqui da cidade. Também tenho trabalhado como professor de educação física, sou formado há um tempo. Minha esposa voltou e depois de anos, ela começou a trabalhar como manicure aos 15 anos. E já fazia muito tempo que ela não trabalhava com isso. E aí ela teve essa ideia, direcionada por algumas pessoas, por familiares. Ela teve uma ideia de voltar e hoje eu posso dizer para você que ela já não tem espaço na agenda dela todos os dias da semana. E se ela quiser, ela trabalha até 8 horas da noite todos os dias. Estou dizendo isso para mostrar para vocês como Deus é bom. Ela trabalha de sábado, às vezes até 7 horas da noite. E se ela abrisse a agenda no domingo, ela trabalharia também. Um sonho que tínhamos, que era reformar nossa casa. Conseguimos fazer isso. Quando nós voltamos, nós não tínhamos gastado todo o nosso dinheiro das coisas que vendemos no Brasil. Um dos motivos de eu apressar a minha volta era para não gastar o dinheiro que nós tínhamos. E então, nós trouxemos um pouco de dinheiro e com esse dinheiro nós pedimos para a pessoa que morava na nossa casa arrumar outra casa, demos o tempo para ela e depois disso começamos uma reforma que nem sabíamos o tanto que ia gastar com o pouco de dinheiro que tínhamos. Começamos e graças a Deus deu tudo certo, conseguimos fazer a reforma e mais um sonho se concretizou depois da nossa volta de Portugal, que era reformar a nossa casa. Vou contar para você mais uma coisa, que para você que às vezes duvida de Deus, que às vezes comenta aí que a gente fala muito de Deus, mas eu vou contar um testemunho para vocês. Antes de ir para Portugal, eu e minha esposa tínhamos um terreno que tinha uma casinha. Nós já há um tempo atrás alugávamos ela, arrendávamos ela. Era bem pouquinho, era R$250, era uma casinha muito simples. E nós colocamos essa casa à venda já fazia muito tempo. Fazia muito tempo que nós estávamos tentando vender essa casa e nada de vender. Colocamos uma placa bem grande lá e não vendia essa casa. E eu creio que uns 2 meses antes da nossa saída para Portugal, aconteceu um fato que eu declaro como uma bênção de Deus. Um dia eu estava no meu trabalho e chegou a notícia: olha, você vendeu a sua casinha lá em cima porque
Os pedreiros estão lá desmanchando, jogando tudo para baixo, já jogaram o telhado para baixo, as madeiras da casa tudo para baixo. Eu falei, não, acho estranho porque eu não vendi a casa. E aí eu peguei minha motinha na época, subi lá em cima e vi que realmente a casa estava toda destelhada, a madeira estava toda pro chão. E eu fiquei sem entender, fui procurar a pessoa que estava fazendo aquela destruição. E ele disse, olha, o fulano de tal comprou essa casa lá em cima e ele pediu pra gente desmanchar. Mas eu falei, eu não vendi a casa. Vou conversar com o dono da casa. E ele disse, olha, eu comprei aquela casa assim, assim, assim. E aí, resumindo a história, quando nós fomos ver, a casa que ele tinha comprado era a casa do lado. E eles estavam desmanchando a minha casa. Olha que interessante, olha que esquisito, mas ao mesmo tempo interessante. O rapaz tinha comprado uma casa do lado da minha e pediu para desmanchar, que era uma casa também já velha. Mas os caras estavam desmanchando a minha casa. E aí eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? A casinha é velha, mas estava em pé, tal. E conversa daqui, conversa de lá. Esse pedreiro disse, olha, você está vendendo a casa? Eu falei, estou vendendo a casa. Então eu vou ver se eu consigo vender para você. E então em menos de uma semana, esse cara ofereceu a casa para algumas pessoas. E o mesmo rapaz que tinha comprado a casa do lado, fez uma oferta na nossa casa e comprou a casa que estávamos vendendo há tanto tempo. Por que eu falo que é uma bênção de Deus? Como uma pessoa vai desmanchar uma casa que não é dela? E aí de repente essa mesma pessoa, para resolver a situação, vende uma casa que nós já estávamos tentando vender há algum tempo. Então eu creio que tudo tem um propósito, que Deus trabalha de formas que nós não entendemos. E nós vendemos a casa, deixamos esse dinheiro guardado, e quando voltamos de Portugal, usamos esse dinheiro para reformar a nossa casa, que era um sonho antigo. Então Deus é bom e trabalha de formas que nós não entendemos, mas sempre será para o nosso benefício, mesmo que doa no começo. Então nós demos toda essa volta, fomos para Portugal, iniciamos novas profissões, a nossa vida começou de fato do zero, tanto lá em Portugal como aqui no Brasil. Depois de tudo isso, alguns sonhos que nós tínhamos se concretizaram e continuam se concretizando. Depois de tudo que eu passei também emocionalmente, hoje eu cresci como pessoa e olho para as pessoas que sofrem com um olhar diferente. Tudo que eu passei, hoje eu entendo o que as pessoas também passam. Esses dias eu fui no mercado e aí eu comecei a passar a minha compra no caixa e eu percebi que o jovem que estava ali no caixa, ele era um jovem muito fechado, um pouco seco. Falava assim, poucas palavras, mas com uma cara assim carrancuda, uma pessoa, sabe, fechada. E naquele primeiro momento eu falei, cara, como é que uma pessoa dessa pode trabalhar no caixa do supermercado? Eu comecei a ficar um pouco chateado com aquela situação, o jeito que a pessoa tratava. Mas depois, o meu coração quebrantou e eu comecei a pensar, cara, talvez esse menino está passando por alguma dificuldade, talvez ele tenha algum problema psicológico, talvez ele tá com algum problema dentro da sua casa, talvez ele está sofrendo, ele está com depressão, ele está com angústia, e eu não sei o que ele tem passado. Então, eu comecei, depois da situação que eu enfrentei, a enxergar as pessoas com mais compaixão, a perceber as pessoas e entender que elas também passam por dificuldades e nós não sabemos o que ela tem passado ali naquele momento. E isso me faz lembrar uma frase que diz assim, seja gentil, porque cada pessoa que você encontra pode estar enfrentando uma grande batalha. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em um lugar que nunca havia trabalhado, comecei a ter uma experiência que nunca tinha enfrentado e para mim no início foi doído, foi dolorido. O que tem ficado evidente para mim é que nós precisaremos enfrentar dificuldades e precisaremos encarar a vida, sendo no Brasil, sendo em Portugal, sendo em qualquer lugar do mundo. A vida às vezes é dura e nós precisamos ser resilientes, fortes, corajosos. Um pouco da minha frustração é que eu nunca consegui enfrentar as dificuldades, nunca consegui vencer, batalhar por aquilo. E agora eu tenho enfrentado, tenho que encarar e tenho vencido. E eu tenho certeza de que se eu tivesse enfrentado, encarado, em Portugal também teria vencido, mas tenho aprendido isso hoje. E eu tenho compartilhado isso com as minhas filhas. O que eu quero deixar como legado para elas é que a vida é dura, nós vamos passar por dificuldades, mas que elas têm que ser fortes, corajosas, enfrentar, não desistir, porque elas vão vencer. Eu sei que quanto mais cedo elas aprenderem a enfrentar as adversidades, mais fortes elas serão. Hoje eu entendo as adversidades como dádivas do Senhor, dádivas de Deus, porque elas nos levarão ao crescimento, elas nos levarão a novas oportunidades. Quem se acomoda não cresce. As adversidades são oportunidades que, ao serem enfrentadas com coragem, elevará você como ser humano. Você será melhor. Hoje estou muito bem, nossa família está muito bem. Aquilo que eu enfrentei lá em Portugal e depois continuei enfrentando aqui, já passou. Quem não sabe, eu passei por um problema psicológico muito grande, muito forte. Mas hoje estou muito bem. E li um livro que chama Depressão de Spurgeon. Eu quero compartilhar com vocês um texto desse livro bem rápido para finalizar. Ele diz assim: estou certo
de que corri mais rapidamente com uma perna manca do que já corri com uma saudável. Estou certo de que vejo mais no escuro do que jamais vi na luz. Mais estrelas com certeza, mais coisas no céu e menos coisas na terra. A bigorna, o fogo e o martelo são o que nos formam. Não somos tão lapidados por qualquer outra coisa. Esse martelo pesado caindo sobre nós ajuda a obtermos forma. Portanto, deixe a aflição, a tribulação e a provação virem. Portugal nos fez prosperar. Saiba que após a tempestade sempre vem a calmaria. Não desista. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço do Siqueira, Portugal.